Memento Mori, a beleza da mortalidade. O que é um memento mori? É uma expressão latina que significa lembre-se de que você vai morrer, servindo como um lembrete artístico-filosófico da inevitabilidade da morte e da fragilidade da vida. Originado na antiguidade, especialmente no estoicismo. Estoicismo é aquela corrente filosófica onde a pessoa ela lida com a vida, vamos dizer assim, da forma mais dizer assim, aceita as dores da vida, né? Aceita a morte. O conceito incentiva a valorização do presente e o foco no essencial, não como uma ameaça, mas como uma reflexão para viver com propósito, né? Aspectos principais, origem e filosofia. Deriva do latim as raízes reflexões históricas, onde os filósofos como Sêneca e Marco Aurélio a utilizavam para aceitar o fluxo natural da vida. Significado prático. A expressão funciona como um convite para encarar a finitude, ajudando a reorganizar prioridades e valorizar o momento presente. Um autor que eu já citei aqui nessa live, que é o Albert Camus, ele escreve o mito de Sísifo, que tem muito dessa experiência, vamos dizer assim, da aceitação da finitude e vamos dizer assim, ele cria uma filosofia, né, a filosofia do absurdismo, onde isso daqui vai assim ao extremo de superar até mesmo o super-homem de Nietzsche. E ele cita isso nesse livro, O Mito de Sísifo. Valorizar o momento presente, arte e simbolismo. Popular na arte do século XVII, natureza morta, Vanitas utiliza símbolos como caveiras, ampulhetas, velas apagadas e flores murchas para representar transitoriedade. Origem histórica. Acredita-se que o termo tem origem na tradição e na auriga, sussurrar, momento mori, sussurrar. Lembra-te que és mortal, a um general romano vitorioso durante o desfile de triunfo. Há uma auriga sussurrar memento mori. Interessante. O conceito importante não foca no medo da morte, mas a valorização da vida, usando a mortalidade como um conselho para a vida com maior significado. O que a gente vai lembrar, né, pensando nessa ideia de momento mori? Obviamente o gótico, né? E um aspecto que é levantado, eu não me lembro se nesse capítulo mesmo, mas no livro, que é a ideia dos novos góticos, né? Vamos dizer assim, a gente tem a experiência gótica, que era uma experiência, né, como a gente já falou aqui, lá na filosofia grega, mas que depois também vai se tornar bastante forte na Igreja Católica, né? E a gente tem até o movimento gótico ali, né, da arquitetura do século XII, XIII, se eu não me engano, e que tem todo esse aspecto, né, da morte e de valores estoicos também. Você vê que são bem trabalhadas, mas são feitas de pedra, são feitas, vamos dizer assim, não são tão rebuscadas como o posterior barroco. E aí eu peguei puxei esse link aqui, porque eu queria trazer um pouco de... Existe esse nome, essa terminologia novos góticos, new góticos, que é uma terminologia que ela tá muito mais com o aspecto estético e, né, da experiência do corpo. A gente vê muitos encontros dos góticos, dos chamados morceguinhos, desse povo que tem essa experiência estética, o que na verdade não tá, vamos dizer assim, a priori, e não uma experiência filosófica, uma experiência, né, do pensamento da morte, da aceitação e da superação através do diálogo com isso, mas é uma experiência que
está extremamente relacionado ao corpo, né? A experiência do corpo, a vestimenta e a exposição do corpo, ou a alteração e a expansão desse corpo, de certa forma, com objetos, né? Tem alguns góticos que utilizam até mesmo né? Os acessórios, bengalas, chapéus, todo esse abelhamento, por falta de outra palavra, falar em italiano, mas que também é uma atmosfera que hoje em dia ela está muito vinculada a uma experiência do fetiche também, o fetiche gótico, né? Quem hoje em dia não ouve falar da tal da que todo homem tem um desejo por uma gótica com, vamos dizer assim, com uma boa bagagem, vamos dizer assim, e tem crescido, assim, e existem suas variações. Esse daqui eu acho que é o gótico cyberpunk, mas tem um termo para isso, eu esqueci o nome agora. Isso daqui, na verdade, se eu não me engano, nasce ali no início dos anos 2000, principalmente da galera do new metal, né? E as bandas que estavam surgindo ali com o emo e tudo e tal. Mas isso que a gente experiencia desse novo gótico tem muito a ver com esse fetichismo muito estético, muito né, da roupa, do estilo, do que exatamente uma experiência filosófica. Então, assim, por mais que seja também uma forma de expressão, é uma forma que ela leva a experiências que são taxativas, né? De certa forma. Bom, dito isso, tenhamos todo o nosso momento mori. Capítulo 8, inserção e transformação. Aqui nesse capítulo ele vai falar sobre coisas assim, que são, de certa forma, bem, assim, vamos dizer, sexta-feira, ontem, eu fui tirar sangue. E para muitas pessoas, a experiência de tirar o sangue, de ter um objeto, né, uma agulha sendo enfiada no seu corpo, é uma experiência assim, terrível, uma experiência das mais agonizantes possíveis, sendo que é só ali uma picadinha de fato, vai lá, tira seu sangue. Eu já estou acostumado a tomar bastante agulhada, então assim, eu acho que é um pouco estranho, mas não há de se também ficar taxando as pessoas de medrosas, porque também é uma coisa natural do ser humano, né? De que seu corpo seja, vamos dizer assim, o medo de que seu corpo seja perfurado, seja violado, né? Essas duas coisas são muito presentes. O corpo violado fisicamente, em termos, por exemplo, de um machucado, ele faz um paralelo muito grande com né, aquela outra palavra lá, violação em termos sexuais. Então, ele vai falar muito sobre essas questões nesse capítulo. Agora, eu não sei se é homem ou mulher, Roy. Mas também ele traz essa menção do Freud, que é uma menção muito interessante, que é: o indivíduo de fato leva uma dupla existência, uma feita para servir aos próprios propósitos e outra como um elo numa corrente, na qual serve contra ou pelo menos sem qualquer vontade própria. Na verdade, dentro dessa perspectiva aqui, né, seguindo uma perspectiva mais junguiana, a gente nem pode medir o quanto de fato é a nossa consciência e o quanto é de fato a nossa vontade. O que vamos dizer assim, é porque essa frase quer dizer que a gente tem a nossa própria autonomia dos nossos corpos e nós temos essa nossa percepção consciente e que supostamente nos dá a opção de fazer escolhas, né? E isso fala muito do corpo, né? Porque, vamos dizer assim, até né, num ambiente mais, por exemplo, um ambiente mais cristão, que tem a relação sobre o aspecto da sexualidade, é muito complicado para o jovem, por exemplo, que está ali com seus hormônios loucos, suas coisas loucas, dizer a ele que ele não pode, vamos dizer assim, fazer
né, ele não pode buscar vamos dizer assim, exercer a sua animalidade, né, a sua sexualidade. É algo muito complexo, né? Vamos dizer assim, como que eu, na minha perspectiva, poderia explicar como ele deveria, vamos dizer assim, se abster né, de práticas é, dentro de assim, dizer dentro de uma prática bíblica é muito difícil, porque aí a gente vai ter que falar de Velho Testamento e de práticas passadas. Então, assim, falar para um jovem hoje em dia sobre essas coisas deixa muito a desejar. Mas o princípio básico né, da percepção de que se aquele ato ele é um ato que serve a Deus, já resume toda a experiência, né? Vamos dizer assim, se eu estou fazendo aquilo ali por bel prazer, isso leva a todas as experiências, mas na experiência da sexualidade, eu acho que fica bem objetivo. E, né, voltando aqui para a percepção de Freud, é, da percepção de Freud e da percepção dessa questão da inserção e da transformação, né? Quando o autor ele vai conversar sobre esse tema ali no capítulo dele, ele fala muito sobre o filme do mosquito lá, Fly, do Cronenberg, onde o rapaz ele vai tendo, né, ele mistura o gênero dele com o gênero da mosca, e ele vai ganhando primeiramente vantagens, mas depois ele vai virando essa coisa monstruosa, deformada, e todo o processo de transformação, né, que faz também vamos dizer assim, tem um paralelo com a transformação do Kafka também na Metamorfose, do livro ali, tudo isso a gente podem servir de metáforas às nossas próprias transformações comuns humanas, né? Vamos dizer, a arte ela nos joga nesse ambiente do extremo muito para que nós possamos absorver e pensar sobre as nossas próprias dificuldades e experiências corporais nossas mesmo, né? Mas vamos dizer assim, pensando vamos dizer assim, quando ele coloca inserção, a gente está falando mais da violação e a transformação sobre essa questão pessoal. Mas quando o Freud coloca né, quando ele traz essa fala do Freud, é muito interessante a gente começar a pensar assim, como que vamos dizer assim, a questionar a si mesmo se tal impulso, se tal vontade, se aquilo é de fato nós. Não para que aquilo vire também uma noia e uma loucura pessoal, mas não dá para virar uma coisa, vamos dizer assim, que seja ruim à saúde mental, mas é interessante pensar para que a gente possa aprender a dialogar. E muitas vezes, vamos dizer assim, filmes e produções que têm o body horror são capazes de causar esse questionamento pessoal, né? No capítulo 9. Aquilo que é se tornar como nós. O diálogo da adaptação e seus desdobramentos no gênero do body horror na literatura e no cinema. E aqui eu peguei mais esse capítulo para a gente poder falar sobre esse aspecto aqui, que é o aspecto do voyeurismo. Vamos dizer assim, eu peguei essas definições aqui, mas a gente vai comentar mais sobre. Voyeurismo é o ato de obter excitação sexual observando secretamente outras pessoas nuas em intimidade ou em ato sexual, sem o consentimento delas, sendo uma parafilia que pode envolver espionar fisicamente ou por meios tecnológicos, e quando sem consentimento, pode ser um crime, causando angústia à vítima e consequências legais ao voyeur. Enquanto formas leves são comuns e a observação de outros, como em redes sociais, enquanto formas leves são comuns e a observação de outros, como em redes sociais, é crescente, o comportamento torna-se um transtorno quando causa prejuízos significativos na vida do indivíduo ou quando envolve a prática sem permissão. Características principais. Bom, só nessa parte aqui eu já pergunto, quem nunca olhou através da janela? Quem nunca viu alguma coisa e ficou olhando aquilo ali com intenções perversas, né?
Mas, vamos terminar de ler. Excitação. A satisfação sexual vem do ato de observar e não do contato com a pessoa. Observação secreta. A chave é a falta de conhecimento da pessoa observada, ou seja, através de janelas, câmeras e outros meios. Vamos dizer, excitação a gente consegue fazer um paralelo com as histórias e com os filmes muito bem, mas com as produções e tudo e tal. Mas observação secreta, aí a gente vai falar sobre o aspecto, a gente consegue fazer o paralelo com o aspecto da, vamos dizer assim, da separação, né? Aquele é o mundo, é a mímese, né? É um mundo da cópia, então a gente não tem, vamos dizer assim, as leis que governam aquele mundo ali são outras leis, e não as leis do nosso mundo. Então, eu posso consumir aquilo ali, né, aquele body horror, aquela situação, de forma diferente. Eu dou um outro valor, ressignifico aquele ato dentro da experiência ficcional. Não consentimento. Distingue-se do voyeurismo consensual, como em algumas práticas de swing, pela invasão de privacidade. Né? Aí aqui também tem vamos dizer, todas essas produções aí que a gente está falando, né, quando não é algo de fato, algum crime, é através do drama, né, através vamos dizer assim, da encenação da coisa. Transtorno, quando a prática consome muito tempo, prejudica responsabilidades e torna o modo preferido de atividade sexual, classificado como transtorno de voyeurístico. Essa palavra aqui, voyeurismo, tem se tornado cada vez mais comum e mais aceita. E isso é um problema, porque o voyeurismo ele realmente se torna, né, em várias situações, um substituto, ele se torna uma prática que, querendo ou não, é como todas as outras dentro da sexualidade proibida do homem, que são práticas que vão escalando. Vede de novo o nosso caso lá, né, da ilha do moço lá. Então, assim, o voyeurismo e até mesmo essas produções, muitas vezes, elas se tornam produções que têm um aspecto, né, do voyeurismo, que tem um aspecto, né, o próprio autor, quando ele vai falar sobre essas questões nesse texto, ele fala sobre o gosto e o desejo pelo ver um corpo sendo despedaçado, pelo gosto de ver um sangue sendo derramado, por todas aquelas coisas que dentro de uma situação, vamos dizer assim, do real, a pessoa não gostaria de ver, mas dentro daquela situação ficcional cria-se a possibilidade de entender aquilo como algo até prazeroso. De novo, fetiche, fetichismo, não é algo que eu acho saudável, interessante, não é algo que eu concordo, mas, vamos dizer, aqui a gente está para entender a coisa, né? Capítulo 10, Pele Profunda. Eu coloquei esse capítulo aqui mais por essa parte de um dos poemas que a pessoa coloca ali. Agora eu não sei se é homem ou mulher. Eu acho que era mulher, na verdade. Eu não sei, esses nomes me confundem. Mas colocou assim, uma parte desse poema coloca minha pele sou eu. Isso é muito interessante porque essa simples frase, ela fala muito sobre, principalmente aquele aspecto que a gente já comentou anteriormente, sobre a aceitação, sobre os corpos estranhos, sobre tudo aquilo que a gente tem sobre a padronização da estética, sobre a padronização dos corpos. E quando eu afirmo que minha pele sou eu, aí duas coisas podem vamos dizer, essa afirmação pode servir a dois caminhos, né? Que é um aprofundamento de que é uma aceitação de si mesmo, né? Do próprio corpo e da forma como o corpo é a partir dos seus próprios princípios, e a investigação de que princípios são esses, né? De onde que eu estou partindo? Qual que é essa psicologia interna? Minha pele sou eu, mas eu tenho dois lados dela, né? Eu tenho uma interioridade e eu tenho uma expressão física do qual o olho do próximo consegue alcançar.
alcança o seu julgamento, alcança toda a sua forma. Então, assim, é muito importante, principalmente numa... Achei que tinha um gato aqui. Numa sociedade onde é que a gente está vivendo muito da experiência do Body Dysfunction, né? Do BDD, dessa ideia de, vamos dizer assim, um deslocamento do próprio corpo, uma não aceitação à forma como que é algo que a gente precisa comentar e tem muitas obras do Body Horror que extrapolam isso, mas às vezes outras que nem extrapolam de forma tão agressiva, mas que trazem esse diálogo de uma forma bem importante. Então, assim, o gênero do body horror, de novo, é um gênero que ele pode ser extremamente violento, mas ele tem questionamentos e ele traz questões que são muito importantes para a nossa experiência humana. E dito isso, no capítulo 13, o Carnaval Pós-Humano, a evolução humana de acordo com Stapleton, Dunn e Hartwood. Eu peguei esse capítulo aqui porque ele cita a questão do pós-humano. O pós-humano é uma questão muito contraditória, eu diria. Por quê? Então, vamos ver a definição que a gente pegou aqui. O pós-humano é um conceito que descreve um ser ou estado além do humano tradicional. O que é o humano tradicional? Isso daqui já é um problema muito sério. Porque, por exemplo, tomar um remédio altera o seu corpo. Isso é considerado humano tradicional. Só que remédio, ele não precisa ser o remédio de cápsula, ele pode ser a erva que o ser humano tomava lá atrás. O ser humano ele se tornou diferente, então essa tradicionalidade já é muito controversa, muito assim. Talvez o nosso pós-humano ele já tenha iniciado há muitos outros, há um tempo muito anterior. Um ser humano, por exemplo, tem uma prótese de um parafuso no osso. Ele é tradicional ou ele não é tradicional? Ele é um pós-humano? Emergindo da fusão entre biologia e tecnologia, onde o corpo e a inteligência são transformados por avanços como a biotecnologia e a inteligência artificial, questionando a definição clássica de ser humano. O movimento pós-humanista explora essa condição, vendo-a como uma evolução que pode levar à parceria com máquinas e à nova compreensão da nossa existência, diferente do transhumanismo, que foca mais no aprimoramento biotecnológico para superar limitações humanas. Pois mas de novo, por exemplo, a questão do parafuso. Eu coloquei um parafuso, é uma questão tecnológica, então agora eu já sou pós-humano. O transhumanismo, que seria essa questão, por exemplo, da biologia, da química, dos remédios. Tudo isso eu acho que entra num campo de discussão, que é válido, mas é aquele tipo de campo de discussão que não chega a um lugar definitivo. É algo que está sempre em constantes mudanças. Por exemplo, algumas pessoas dizem que nós utilizarmos um celular e esse celular está sempre conosco, torna o celular parte do nosso corpo. Então, vamos dizer, a associação de uma tecnologia direta no nosso corpo já é algo que poderia se chamar, vamos dizer, esse uso do celular já poderia se chamar um pós-humanismo. Isso está sendo discutido, isso é algo bastante controverso. Eu não vou nem ler todas essas definições aqui não, mas por que é interessante ele traz essa coisa? E por que ele fala do carnaval? O carnaval ele está se referindo ao texto do Mikhail Bakhtin, acho que é assim que fala, que é um russo teórico que escreveu sobre a obra de François Rabelais, A Cultura Popular na Idade Média e Renascimento. O François Rabelais ele escreveu esse livro que tem o Gargantua. Talvez vocês já viram esse personagem. Eu já falei dele aqui também. Gargantua. Que é um gigante grandão, muito legal. E a história dele e de várias questões que envolvem ele, né? Tá dando pra ver aqui? Deixa eu ver se eu não tô na frente. Eu tô meio na frente, né? Mas é esse daqui. O Garganta, então tem várias situações muito interessantes envolvendo esse gigante. E o Bakhtin, ele na verdade ele faz essa leitura desse livro
falando muito como que ele vê o grotesco corporal, que é a questão de uma certa superação de questões sociais através do mecanismo do grotesco do carnaval. Do grotesco corporal no carnaval. No carnaval seria nessa experiência cultural, nessa experiência das festas, nessa experiência de tudo isso que tem num momento de superação do status quo. E é isso que ele traz nesse nome, e é muito interessante assim, no sentido que seria através do carnaval, ou seja, do ambiente que possibilita a superação daquilo que é estabelecido como o que é, né, do status quo, através da superação, vamos dizer assim, desse carnaval científico, desse carnaval de avanços científicos, é ele que, vamos dizer assim, é um ambiente, não um ambiente adequado, mas é através desse mecanismo que a gente tem essa possibilidade do pós-humano, do transhumanismo e de outras questões que estão muito relacionadas ao nosso corpo. Obviamente, aqui a gente vai entrar em trocentas discussões sobre questões morais e questões éticas, né? Vamos dizer assim, quantas coisas a gente conseguiu fazer que em outra época seria considerado imoral. Por exemplo, a questão que a gente falou sobre os desenhos do Leonardo da Vinci. Em certo momento eles eram considerados algo que era, vamos dizer, herege, né? Até pela igreja, mas que depois, através de um convencionamento, de uma superação de um status quo estabelecidos, a gente pôde transformar esse conhecimento em algo próprio das nossas vidas, né? Então, tudo isso é um processo. Agora eu peguei esses quatro capítulos aqui como sendo, vamos dizer assim, uma dinâmica processual aqui entre eles. Eles nem são em sequências, não. Mas o primeiro deles é o Body Horror de Alien, por Ridley Scott. Ridley Scott, provavelmente todo mundo já ouviu falar dele, mas até pelo Alien vs Predator, não, pelo Prometheus, né, que foi um filme que ficou muito famoso. E o que é interessante no Alien? Primeiramente que é de um artista famoso que fez o design, né, do Alien, e né, o Giger, deixa eu colocar ele aqui, Giger Arts. Ele já era uma pessoa, né, como eu já comentei em várias lives, porque eu acho o trabalho dele muito interessante. Como eu já comentei em várias áreas, ele tem esse apelo do corpo, da deformação, da relação com as máquinas, do erotismo. Tudo do Giger ele tem muito fortemente. Ele que era uma pessoa esquisitíssima, mas muito interessante, né, através dos seus trabalhos. No Alien, vamos dizer assim, essa produção, essa conquista dessa forma do Alien, talvez tenha sido né, é até discutido isso pelo autor nesse capítulo, que talvez tenha sido a primeira vez que um horror alienígena ele tenha conseguido de fato tocar as pessoas. Disse de pessoas que iam ao cinema e quando elas viam antes mesmo de ver o Alien, né, só pela experiência da excitação, porque no filme Alien, você quase, né, o primeiro, você não vê o Alien praticamente, e pessoas saíam da sala, né, essa experiência desse outro além, que, vamos dizer assim, não é um ente, vamos dizer, espiritual, mas é um outro tipo de ser que existe. Esse mistério, ele causa uma excitação, né, de novo, ou negativa ou positiva nas pessoas. Mas não deixa de excitar, a não ser que a pessoa realmente seja muito pouco desinteressada sobre a coisa. Mas o Alien, então, ele é esse primeiro filme que consegue atingir essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, ele retorna, ele usa da dimensão do corpo do homem, né? A gente vê no Alien, né, por mais que ele tenha essa cabeça bizarra, essa coisa, a falta dos olhos, as duas bocas, né, o linguão, a coisa fálica, vamos dizer, está sempre voltando a aspectos da experiência humana, né, do nosso corpo humano. E isso tudo, assim,
Por exemplo, o autor ele cita quando o alien ele projeta, né, essa linguinha dele aqui, que tem uma expressão fálica absoluta. é, Aqui tá dando para ver. Que querendo ou não, na nossa própria consciência ou inconsciência, a gente vai fazer conexões através da psicologia da sexualidade, do corpo, do entendimento humano, né? Então, esse filme foi o primeiro que teve essa experiência. Só que o que acontece? A experiência do uso do body horror na criação da ficção, da fantasia, isso já existe há muito tempo. Algo que vem até nós, mas que já existe há muito tempo, é o Senhor dos Anéis, que usa muito bem isso quando a gente vai falar sobre, por exemplo, as raças que a gente tem em Senhor dos Anéis, né? Não, isso é filme. Que a gente tem os elfos, que são grandes, muito altos, homens. Na verdade, o Gandalf aqui, ele é uma outra raça. Na verdade, ele vem como humano, mas ele é um eterno. Tem os goblins, né, que é o Gollum, você tem os anões, todos eles têm uma deformação no corpo, tem né, os Hofflings, né, que são os hobbits, que são pequenininhos, todos eles têm uma expressão, uma deformação através da medida do homem, né, que tem uma expressão própria, uma característica própria, uma história própria. Então, assim, é muito interessante quando a gente vê na fantasia também o uso né, nesse caso aqui, o uso do horror seria no caso das raças, vamos dizer, deformadas mesmo, né? Por exemplo, do Gollum, dos orcs, desses daqui que são como é que eles chamam mesmo? Aqueles bicho preto que ficava voando lá, esqueci o nome deles, mas que são perversos, né? Tem também os mortos-vivos que ajuda, que o Aragorn vai lá pegar eles para a guerra do terceiro filme, os órgãos que eram elfos, aqueles seres belos e eles sofrem tanta tortura em Mordor que eles vão lá e se tornam esses seres deformados, nojentos, assim, no texto é retratado como sendo burros, né? No texto não, no filme, mas na verdade os orcs não são tão retardados igual eles são colocados lá. Tem, por exemplo, também os grandes monstros, né? Que é o Balrog, e tem os dragões também, que são expressões, de novo, que utilizam da experiência do corpo humano deformado e, vamos dizer, expandido muitas vezes, mas que fazem um diálogo bem interessante sobre a nossa perspectiva, né? Por exemplo, aqui o Gandalf, quando ele usa a famosa frase dele, "You shall not pass", que ele quebra essa ponte, eles caem, eles vão fazer uma luta ali de 3 dias e tal. É muito interessante a dimensão dos corpos, como é enfrentar um corpo gigante. Que corpo gigante é esse, né? Vamos dizer assim. Quando eu olho para o grande, eu também observo o meu próprio, que é pequeno, vamos dizer assim. Isso tudo é sempre utilizado, né? Na fantasia, na ficção científica. Então, assim, é muito interessante a gente analisar por essa perspectiva. Então, por mais que ele consegue ter a coisa do horror, do mistério, dessa coisa que não identificada, o horror, o body horror, ele já foi muito utilizado em ficções e fantasias muito anteriormente. Mas, e aí tem esses 2 capítulos aqui, se eu não me engano tem mais um ou 2, que trazem um aspecto muito importante, que é o aspecto da espiritualidade. E como que o aspecto da espiritualidade, como que o aspecto como eu posso dizer, como que a ideia vamos dizer assim, de um ambiente espiritual, que é um ambiente que ele não é físico, que não é científico, que você não sabe o que esperar, é uma ideia que é extremamente forte para o horror.
vamos dizer assim, casos de espíritos, de fantasmas, demônios, são coisas assim que mexem com a nossa experiência porque não são coisas tangíveis, né? Então, assim, quanto menos controle você tem sobre uma coisa, mais, vamos dizer assim, medo você tem dela. E quando a gente toca nesse aspecto, a gente começa a pensar que talvez a experiência do horror ela esteja muito conectada a isso, mesmo que não seja, vamos dizer assim, mesmo que o argumento, vamos dizer assim, o elemento da história não seja um elemento espiritual, por conta de nós termos a experiência espiritual e o terror espiritual, né, vinculados à nossa experiência humana, a gente acaba associando as duas coisas. Então, assim, é muito fácil de entender que, por exemplo, o Alien, na verdade, ele é como uma espécie de um demônio, porque o Alien, ele não é vamos dizer assim, um ser que a gente tem controle, que a gente conhece, que a gente tem esse domínio. Então ele acaba se tornando esse fantasma, esse demônio do qual a gente tem que lidar e a gente não sabe como, e a gente não sabe o que fazer. Então, assim, é muito fácil de ver que, principalmente no Ocidente, né, que a gente tem o cristianismo e a igreja, o domínio da igreja por tantos e tantos séculos, que nos trouxe muito da dinâmica dos demônios e de toda essa fantasia que muitas vezes é muito de história e tem muito de um controle social, mas também tem histórias que são muito reais, né? Histórias de exorcismo que deixa a gente muitas vezes com bastante medo, mas é inegável que para a experiência do horror e do terror, primeiramente a gente tem que ter a expectativa de questões que estão, vamos dizer assim, totalmente fora do nosso controle. Talvez se nós vamos dizer assim, aquele que não acredita em nada, quando ele tem uma experiência, vamos dizer assim, espiritual, aí ele começa a acreditar em alguma coisa, né? Essa é a premissa. Mas, vamos dizer, a pessoa que naturalmente diz não acreditar que não existe espírito nem nada, ela mesmo mesmo com essa afirmação, em uma situação muito estranha, ela vai ter um medo porque isso é natural do funcionamento da nossa mente, do funcionamento do nosso próprio corpo. Então, assim, e isso está muito vinculado com essa experiência da espiritualidade, né? Daquilo que a gente entende como algo que está em outra dimensão, vamos dizer assim. E o cristianismo aqui no Ocidente muito responsável por isso, mas os asiáticos têm muitas coisas que são bastante paralelas, né? Os próprios yokais, que são outras espécies de seres japoneses, você tem, e isso tudo também é muito derivado do budismo, da China e da Índia. Então, assim, vamos dizer assim, a experiência do horror e dessa falta de controle na espiritualidade, ela é comum, vamos dizer, a todos os povos do nosso... é inerente da raça humana. Capítulo 16. Nós somos apenas carne. O Battle como horror secular em Mark Powell Dream Diagrams. Eu vou abrir aqui. Ele faz essa afirmação em si, e isso ilustra com... eu queria falar aqui, esqueci de falar do grito. Algo que junta as duas coisas, expressa muito bem a questão espiritual e o corpo, a deformação do corpo, a exploração do corpo, é o filme É o Grito, né? Algo que ficou marcado para muita gente, né? Principalmente pelo garotinho e pela essa menina que vem retorcendo e contorcendo, a exploração do corpo. O body horror é muito bem explorado de uma forma não
não violenta, né? Nesse filme, que vale muito a pena ver, é bem interessante.